Ora, muito bom dia. Bom dia de novo aos membros da Comissão de Trabalho, mas também aos membros da Comissão de Saúde e da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Covid-19, portanto que esta é uma audição conjunta entre a 10ª Comissão, a 9ª e a 16ª Comissão. Este é um conjunto de audições que começou a requerimento do PSD, mas é que foi editado a audição do Instituto de Segurança Social por parte, digamos, também de um aditamento a este requerimento por parte do PS. E ficou consensualizado que a apresentação desta audição, como é a apresentação do requerimento, que caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que para isso disporá de 5 minutos. E, portanto, a grelha que iremos utilizar, haverá a introdução inicial por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a apresentação do requerimento no tempo de 5 minutos. Depois haverá uma intervenção inicial do Instituto de Segurança Social, por parte da doutora Catarina Marcelino, que tivemos a honra de ter connosco no Parlamento e nesta Comissão, onde exerceu as funções de Vice-Presidente da Comissão e que eu desde já também saúdo. Portanto, uma intervenção inicial no Instituto de Segurança Social, 10 minutos. Depois, 5 minutos por cada grupo parlamentar e 2 minutos por cada deputado único, o que dará um total de 37 minutos se, enfim, o tempo for todo utilizado. A que seguirá, no final, como é habitual, uma resposta conjunta por parte do Instituto de Segurança Social, 37 minutos, ou no conjunto do tempo concedido aos grupos parlamentares e deputados únicos. E, portanto, sem mais delongas, iremos dar início a esta audição e eu passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, que está online para a apresentação do requerimento. Sra. Deputada, tem a palavra. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados. Um cumprimento especial, naturalmente, para a doutora Catarina Marcelino. Como o Sr. Presidente disse, e bem, foi uma honra tê-la como deputada e uma honra maior, se me permitem, do Partido Socialista, tê-la como colega e camarada em muitas boas lutas na Comissão de Trabalho e no Parlamento, e é também com muito gosto que a vemos agora nas novas funções que assume. O requerimento que o Partido Socialista apresentou foi na sequência do requerimento apresentado pelo PSD, que o Sr. Presidente da Comissão também já referiu, para a audição do Presidente da Associação ALDI, em função de uma estimativa que essa mesma Comissão fez e tem apresentado, não apenas neste momento, mas enfim, ao longo dos anos, relativamente, uma estimativa, dizia eu, relativamente ao número de lares ilegais. Para o Partido Socialista, e foi exatamente este o fundamento do nosso requerimento, é impossível sabermos com o rigor necessário, ou até mesmo com qualquer rigor, qual é exatamente o número de lares ilegais. No entanto, também entendemos que a questão de garantirmos que na sequência e no âmbito da pandemia todas as pessoas idosas institucionalizadas devem ser abrangidas por todas as medidas de proteção e de promoção da saúde e da proteção da vida destas pessoas que são, de facto, um dos grupos mais vulneráveis. A questão que nós colocamos na altura foi a de que, se discutir os números ilegais era uma discussão relativamente infrutífera, porque não tínhamos, nem ninguém tem meios para avaliar da maior ou menor justeza
dos números apresentados, que podem variar de acordo com metodologias e de acordo com os interlocutores que temos à nossa frente, o que de facto deveria concentrar a atenção do Parlamento era saber exatamente qual é a estratégia, quais são os procedimentos que o Governo, e desde logo através do Instituto de Segurança Social, instituiu desde o início da pandemia, para que, com a articulação entre atores a nível nacional e atores a nível local, fosse maximizado o esforço e a capacidade de serem identificados todas, ou todos neste caso, os estabelecimentos residenciais para pessoas idosas em situação ilegal, de forma a que ninguém ficasse de fora. Também é evidente que nós colocamos esta questão, mas também temos algumas informações. Nós já sabemos, por várias vezes que o Governo foi à Assembleia, quer em comissão, quer em plenário, que desde o início se considerou que se teria que abranger todas as pessoas idosas, estivessem em que tipo de estruturas estivessem. Portanto, o que nós vamos discutir hoje e o que temos discutido não é se inclui as pessoas que estão em residências ilegais, mas é como o que trabalho é que se está a fazer para garantir que todas essas pessoas, tanto quanto possível, vão ser incluídas nas medidas de proteção e, neste caso, na fase de vacinação que está a decorrer. E, portanto, Sr. Presidente, Doutora Catarina Marcelino, aquilo que pretendemos saber é exatamente isso, quais são as estratégias, os procedimentos, quem é que está envolvido diariamente no terreno para garantir que a identificação destas estruturas atinge o máximo de estruturas possíveis, tendo em conta a amplitude e o trabalho diário das pessoas e estruturas envolvidas na estratégia que o Instituto de Segurança Social, com o Governo, naturalmente, terá definido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E apresentado o requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, passamos então à intervenção inicial do Instituto de Segurança Social. E eu passo a palavra à Sra. Doutora Catarina Marcelino, Vice-Presidente do Instituto. Sra. Doutora, tem a palavra. Caro Presidente, bom dia a todos e a todas. Caro Presidente, antes de mais, saudá-lo a si e à Comissão pela forma como calorosa me recebem hoje aqui. O Instituto de Segurança Social quer agradecer desde já. Dê-me só um segundo que eu estou quase sem bateria. Peço desculpa, mas as tecnologias têm desta. Queria começar por agradecer desde já o convite que foi feito ao Instituto de Segurança Social para poder estar aqui hoje convosco e poder dar aqui informação útil para o vosso trabalho e, sobretudo, para esclarecer e tornar claro aquilo que é a ação das instituições do Estado em Portugal, neste caso da Segurança Social, neste âmbito. Queria também agradecer as palavras amáveis da deputada Sónia Fortezinhos e dizer que é um gosto, obviamente estavam todos vós, estar nesta comissão e poder voltar aqui a uma casa onde, permitam-me, fui bastante feliz. Queria então começar por explicar aqui como é que a atuação das instituições públicas relativamente aos lares não licenciados é feita. Nós não temos, desde abril, que temos uma estratégia que não diferenciamos lares ilegais de lares ou lares não licenciados de lares licenciados. A resposta é uma resposta dirigida aos idosos, independentemente da estrutura onde estão. É uma resposta que tem como objetivo responder de forma a uma necessidade humanitária, a uma necessidade sanitária para todas as pessoas que precisam delas, neste caso, idosos em resposta residencial.
E, portanto, desde abril de 2020 que há um modelo de atuação específica. Este modelo de atuação é um modelo de atuação que é coordenado pela Proteção Civil, pelas Comissões de Proteção Civil, mas que tem integrado a Segurança Social, tem integrado a Saúde Pública, tem integrado todos os parceiros. E faz várias ações no terreno, quando é identificado um lar ilegal, um lar que não tem licenciamento, e os municípios aqui tiveram um papel importantíssimo e continuam a ter nesta identificação. O que se faz procura-se esse lar, porque muitas vezes ele é identificado, mas estes lares muitas vezes iniciam, acabam, mudam de sítio e, portanto, a primeira coisa a fazer é ir ver onde é que ele está. Quando se identifica, faz-se uma visita para perceber, do ponto de vista do Covid, se há ali algum indício de surto e verifica se tem plano de contingência, verifica-se as condições. Portanto, esta é a intervenção que estas equipas estão a fazer desde abril. E posso-vos dizer que em visitas conjuntas entre a Segurança Social e a Saúde e a Proteção Civil, nós neste momento podemos dizer, não só para estes lares, mas para todos os lares, já fizemos cerca de 5.000 visitas no país. Portanto, isto é um trabalho contínuo, é um trabalho persistente. Depois também dizer-vos o seguinte: as respostas que nós temos disponíveis para o combate à pandemia nos lares de idosos, nomeadamente as brigadas de intervenção rápida, elas atuam em todas as frentes e também atuam quando são necessárias neste tipo de estrutura. Porque os lares ilegais, os lares não licenciados, por vezes até têm condições para manter as pessoas nessa estrutura enquanto há surto. E nesses momentos as brigadas de intervenção rápida entram e apoiam, como em qualquer outra resposta residencial, porque, repito, a importância é a intervenção com as pessoas. Neste momento posso-vos dizer que temos mais de 500 recursos humanos a integrar as brigadas de intervenção rápida no país. Portanto, é um número significativo e que é ativado, como sabem, em função da necessidade. Falando das vacinas, dizer-vos o seguinte: as vacinas nas respostas residenciais para idosos, como sabem, começaram no dia 4 de janeiro. Neste momento já foram vacinadas 168 mil pessoas, utentes e profissionais. Esta semana prevêem-se mais 6 mil vacinações e há 23 mil pessoas que ainda ficam sem estar vacinadas porque pertencem muitas delas a lares que têm surto e, portanto, conforme os surtos vão passando e a Autoridade de Saúde Pública vai libertando, permitam uma expressão, nós respondemos. A saúde responde à vacinação, que é sempre feita pelo ACES correspondente e a relação é sempre entre o ACES e a instituição. Contudo, é importante dizer que a vacinação está a ser realizada em ERPI, portanto, em equipamentos residenciais para pessoas idosas, cuidados continuados integrados, lares residenciais para pessoas com deficiência e lares ilegais. É este o nosso universo. E os lares ilegais que temos identificados, neste trabalho conjunto que temos feito com outras entidades, estão neste momento listados para que a vacinação possa acontecer. Eu não sei se ainda tenho um bocadinho, penso que sim. Tem pouco mais de 4 minutos. 4 minutos, sim senhora. Obrigada, Sr. Presidente. Queria dar aqui alguma informação também sobre o trabalho que a Segurança Social faz ao nível da fiscalização, porque me parece muito importante. E queria salientar que a fiscalização da Segurança Social nunca parou. Portanto, apesar da pandemia, apesar dos surtos, o trabalho da fiscalização é um trabalho próprio, específico, ele nunca parou em 2020. Nunca saímos do terreno. E dizer o seguinte: o processo de identificação dos lares não licenciados é dinâmico e as respectivas listas são revistas e atualizadas periodicamente. Portanto, nós periodicamente fazemos cruzamento de informação. Por exemplo, entre a informação que vem dos centros distritais, a própria informação que a fiscalização tem, temos que cruzar para limpar aquilo que são repetições de instituições, de moradas. É um trabalho muito minucioso. Precisa de muita atenção e está sempre a ser feito e revisto. E, portanto, após a consolidação desta informação que temos feito, identificamos
Desde o início de 2020 até à data, 794 lares não licenciados. Porque esta, como eu expliquei, a lista é dinâmica e, portanto, nós vamos acertando a lista em função da informação que nos chega. E, neste momento, temos identificado, depois de uma consolidação feita nos últimos dias, 794 lares. Em 2020 foram notificados para encerrar 480 lares não licenciados e até à data encerraram 104 onde existia perigo iminente ou perigo potencial para os idosos que lá residem. Destes 104, 29 foram encerrados com caráter de urgência. Os idosos foram retirados e acolhidos ou pela família ou por uma resposta dentro da rede solidária ou da rede lucrativa ou uma resposta licenciada. As restantes instituições que sobram das 483, tirando estas 104, não oferecem perigo iminente para os utentes e foram autuadas e têm, durante o período do processo, a possibilidade de se licenciar. É-lhes dada esta possibilidade. Quando não são cumpridas as ordens de encerramento, a Segurança Social comunica ao Ministério Público por crime de desobediência. Em 2020 houve 43 participações. Eu queria terminar só dizendo que a fiscalização da Segurança Social realizou 1.475 ações inspectivas, mais 310 que em 2019. Acho que para iniciar era isto que queria partilhar convosco. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Passamos então à fase de auscultação dos grupos parlamentares. Portanto, será 5 minutos por cada grupo parlamentar. Eu tenho indicação que o PAN não está presente, nem o deputado único representante de partido do Chega, e, portanto, teremos o PSD, o PS, Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e CDS. Passo a palavra, então, ao PSD. Sra. Deputada Helga Correia, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a Sra. Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social, a Catarina Marcelino, e dizer já desde o início que este requerimento do Partido Socialista vem no seguimento de um requerimento do PSD apresentado para ouvirmos a Associação ALI, a Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, e que essa audição foi feita a semana passada, uma audição importante e que deu para perceber aqui alguns dados. O grupo parlamentar do PSD pediu essa audição porque está preocupado com os idosos que vivem em lares de idosos em situação ilegal ou clandestina. Esta é uma matéria que nos preocupa, nomeadamente pelo facto de que todos os idosos deverão ter tratamento igual, quer estejam em lares de idosos ilegais, quer estejam em lares de idosos ilegais ou clandestinos. Para o grupo parlamentar do PSD, importa aqui frisar e mais uma vez clarificar que aquilo que nos importa não é discutir os números só por discutir os números, se são 3.000, se são 3.500, o que está aqui em questão são as pessoas, são os idosos que estão em lares que estão fora do radar da Segurança Social, são pessoas que, pela sua situação de vulnerabilidade, nos deviam e que nos preocupam certamente a todos. Não está aqui a ser discutido os números de forma leviana, está aqui, e o que aqui realmente nos deve importar a todos, e a todos sem exceção, é que quer estejam estes idosos em lares legais, em lares ilegais, em lares clandestinos, que estes idosos sejam realmente abrangidos e que façam parte do radar da Segurança Social e estejam englobados na estratégia e no planeamento, na proteção e, essencialmente, na vacinação que está a ser feita por parte do Governo. Dizer também que há algumas preocupações e o grupo parlamentar do PSD tem tido e tem feito questão de saudar algumas medidas, outras alertar para algumas dificuldades e, mais uma vez, saudar aqui
as brigadas de intervenção rápida, já tivemos a oportunidade de o fazer, apenas lamentamos que tenham chegado tardiamente ao terreno. São essenciais. Apenas uma nota, Senhora Vice-Presidente do Instituto da Segurança Social. Estas brigadas, como disse, são essenciais, mas estão a chegar ao terreno de forma insuficiente. E uma das perguntas que lhe queria deixar é se o Instituto da Segurança Social vai proceder ao reforço dessas mesmas brigadas. Relativamente à questão da vacinação, recentemente, o Sr. Ministro, acompanhado da Sra. Ministra do Trabalho e com algumas entidades do setor social, estiveram no terreno e anunciaram que tinham sido vacinadas um universo de 168 mil pessoas num universo de 193 mil. Queria deixar aqui algumas perguntas claras para podermos esclarecer estes números. Do universo de 193 mil, quantos são os utentes e quantos são os profissionais destas instituições que foram vacinados? Dos utentes, quantos residem nos equipamentos legais e quantos estão em unidades quer ilegais, quer clandestinas? Gostaria também de ouvir da voz da Sra. Vice-Presidente quantos lares ilegais e quantos lares clandestinos estão realmente identificados pela Segurança Social no ano de 2020. E o que é que foi feito em relação a essas instituições? A Sra. Ministra disse-nos aqui no Parlamento que houve mais de 100 casas encerradas. A pergunta que lhe coloco é qual foi a resposta social dada a estes idosos e quando é que realmente a Segurança Social, quando é que acredita que este problema está realmente, deste grupo prioritário, está realmente resolvido e quando é que estão realmente vacinados todos, mas todos os idosos, quer estejam em lares legais e em lares ilegais, tendo consciência de que muitos deles não estão a ser vacinados tal como era pretendido por terem surtos, e os surtos nos lares têm sido bastantes. Não é raro o dia em que não somos surpreendidos por notícias de que o lar A ou o lar B foi infectado. E era importante, a Sra. Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social, ver realmente esclarecidas estas questões para que as pessoas realmente e os familiares destes utentes que se encontram em lares, quer em situação legal, quer em situação ilegal, vejam isto esclarecido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Partido Socialista, apenas fazer uma pequena retificação. O PAN está presente na audição online, mas simplesmente não irá intervir. Em nome do Partido Socialista, para uma intervenção, passo a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar e saudar vivamente a Sra. Vice-Presidente do Instituto da Segurança Social, Dra. Catarina Marcelino, e nela saudar todos os funcionários desta Casa que têm feito um trabalho hercúleo no combate à pandemia, e isso é sempre bom realçar. Nós hoje tivemos uma excelente notícia dada por um órgão de comunicação social, que foi o Público, que disse que os idosos com mais de 80 anos internados em hospitais diminuiu de 8,3% para 2,3%. Este dado é um dado extremamente significativo e, naturalmente, necessitando de uma análise muito mais detalhada, não está alheio àquilo que foi o trabalho desenvolvido pelo Instituto da Segurança Social, pelo Ministério do Trabalho, na atuação nos lares de idosos, onde nós sabemos que os maiores surtos e mais complexos se deram. E, portanto, cai, de certa forma, por terra a argumentação política que durante um certo tempo prevaleceu de que havia uma distinção entre lares com alvará e lares sem alvará. A Sra. Vice-Presidente já esclareceu que aquilo que foi sempre a preocupação do Instituto foi com as pessoas, com os utentes dos lares, quer tenham alvará, quer não tenham alvará.
E isso é demonstrado por estes resultados e por todos aqueles que estão subjacentes. Eu ainda queria realçar neste ponto, está aqui o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, que ainda ontem insistiu junto da Sra. Enfermeira Maria José Gandra, a saber se os funcionários eventuais que trabalham nos lares tinham sido afastados do sistema de vacinação, e a Sra. Enfermeira reiterou que não, senhor, todos os utentes, os funcionários, quer tenham vínculo, quer não tenham, estão abrangidos por este trabalho. E isso é extremamente significativo, porque o combate à pandemia só pode ser feito desta forma. E nunca é demais recordar aquilo que foi, e também recordava ali a Sra. Deputada do PSD, que falou nas brigadas e que voltou a insistir na questão dos lares sem alvará, que desde abril que há uma estratégia concertada, organizada, planeada para a intervenção nos lares, quer eles tenham alvará, quer não tenham. Já foi também muito escalpelizado a questão que a identificação daqueles que não têm alvará foi feita através das Comissões Municipais de Proteção Civil, mas subsistindo alguma vez a ideia de que ainda poderá haver algum que possa ter escapado, nós também já discutimos nesta Comissão propostas e soluções alternativas para que nenhum idoso utente de um estabelecimento desta natureza possa ficar sem proteção. E, portanto, é sempre bom realçar quando as coisas correm bem. Eu fico também satisfeito que a Sra. Deputada Helga Correia tenha saudado as brigadas de intervenção rápida, aquilo que é a sua atuação imediata nos lares. Não, mas eu estou a reiterar, se não é surpresa, eu estou a reiterar aquilo que disse a Sra. Deputada, porque acho que é importante esta comunhão de esforços e comunhão de objetivos, até porque quem está no terreno, nomeadamente a União das Misericórdias, disse que nunca faltou nada às brigadas de intervenção rápida, e isso é muito importante de salientar, porque nós, é como a educação dos nossos filhos, devemos dar os elogios e os castigos, e neste caso o Governo, o Instituto da Segurança Social atuou muito bem no domínio dos lares. Foi sempre a primeira prioridade do Ministério, foram os lares, e eu acho que isso é importante de realçar aqui, todo o conjunto de medidas que foram importantes e que foram decididas. Todavia, este é um processo que nunca está acabado, e eu queria finalizar a minha intervenção perguntando à Sra. Vice-Presidente do Instituto da Segurança Social, tendo em conta que o Instituto prepara medidas técnicas, propostas, para que o Governo, nomeadamente a Sra. Ministra, que tem tido sempre uma grande abertura e uma grande predisposição para inovar e para resolver todos os problemas, se o Instituto, neste momento, face à realidade que encontrou e face ao trabalho que desenvolveu, está a desenvolver, está a estudar medidas técnicas para propor no domínio das estruturas residenciais para que o trabalho, para que o acolhimento dos idosos seja o melhor possível e que todas as situações que eventualmente possam acontecer de irregulares possam vir a ser solucionadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção por parte do Bloco de Esquerda, palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Queria cumprimentar, antes de mais, a Sra. Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social, Dra. Catarina Marcelino, agradecer a presença aqui. Começar por dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, a posição é óbvia, ou seja, todos os utentes de lares e seus profissionais devem ser vacinados de forma prioritária. E isto, independentemente desses lares estarem legalizados ou ilegalizados, não nos parece que os utentes ou os profissionais possam ou devam ser prejudicados porque foram colocados numa instituição que por alguma razão, e as razões são muito diversas, nós sabemos, por alguma razão não foi legalizada. E, portanto, não pode haver aqui uma penalização dos utentes e dos profissionais, e eles devem ser, obviamente, vacinados prioritariamente. E, por isso, fazia 4, 5 perguntas sobre o assunto. Algumas já foram colocadas, mas sublinharia as mesmas, que é, neste momento, quantos lares ilegais é que já foram identificados,
quantos utentes desses lares já foram identificados, qual é a percentagem de vacinação neste momento de utentes e profissionais desses lares que estão para lá daquilo que é a legalidade. Perguntar também como é que está a ser articulada a informação entre a Segurança Social, autoridades de saúde, administrações regionais de saúde, etc., para garantir que existem equipas de saúde, nomeadamente os cuidados de saúde primários, a ir mesmo a estes lares e a todos estes locais fazer a vacinação. E para garantir que não há nenhum profissional nem nenhum utente que fica de fora das listas de vacinação. Portanto, como é que está a ser feito esse fluxo de informação entre Segurança Social e autoridades de saúde e se ela está a ser atualizada sempre que há identificação de uma nova situação, por exemplo. E também voltar a perguntar sobre a questão dos profissionais, porque é verdade que ontem na audição à coordenação da Rede Nacional de Cuidados Continuados perguntamos sobre se os profissionais estão ou não a ser vacinados, porque nós sabemos que em alguns locais, em alguns hospitais, em algumas instituições de saúde, etc., há profissionais que por não ter vínculo com a instituição não estão a ser incluídos nas listas de vacinação. Perguntamos isso à coordenação de cuidados continuados, mas cuidados continuados não são lares, muito menos são lares ilegais. E, portanto, parece-nos que na existência de lares ilegais, provavelmente os vínculos laborais serão ainda mais precários, frágeis e às vezes até inexistentes. Isso não retira a exposição e a vulnerabilidade que estes profissionais continuam a ter e já agora a exposição que os idosos podem ter com pluriemprego, como muitas vezes acontece com estes profissionais. Portanto, que medidas estão a ser tomadas para garantir que todos os profissionais, e sabendo que provavelmente muitos deles nem sequer estão declarados, se calhar muitos deles não são emprego oficial, se calhar muitos deles não têm vínculo com estas instituições, que aliás até funcionam como lares de forma ilegal, o que é que está a ser feito para garantir também a vacinação de todos os profissionais, de pessoas que apoiam os idosos, que dão a assistência mais direta, etc. Provavelmente extravasando um pouco o conteúdo desta audição, mas aproveitando a presença da doutora Catarina Marcelino, queria também colocar uma outra questão que nos preocupa e que nos parece que o Instituto de Segurança Social pode, novamente em articulação com outras autoridades, em especial as da saúde, pode ter um papel fundamental e central, que é a identificação também de casos de idosos que estão isolados. Nós sabemos que iniciar-se-á brevemente a vacinação para pessoas com mais de 80 anos. Sabemos que em muitos locais estas pessoas vivem sozinhas, vivem em locais isolados, etc. E o que é que está a ser feito, por exemplo, para a sinalização destes casos e para garantir também que das duas uma, ou se garante o transporte dos idosos até ao local de vacinação, ou se garante o transporte da vacinação até aos idosos. O que é que está a ser feito entre Segurança Social e autoridades de saúde e outras autoridades que sejam necessárias para garantir que ninguém fica de fora? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção por parte do Partido Comunista Português, a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria também de cumprimentar a Sra. Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social, a doutora Catarina Marcelino, e na minha intervenção eu irei colocar algumas questões que muito provavelmente houve números que a Sra. Vice-Presidente já avançou na intervenção inicial, mas muito sinceramente tive alguma dificuldade em perceber alguns deles até por força da ligação áudio e há algumas coisas que eu acho que de um ponto de vista até dos próprios números importa que fiquem esclarecidos de uma vez em relação a um conjunto de matérias. E desde logo
Começando também por colocar a posição que o PCP tem assumido sobre este mesmo tema e em que, em matérias dos lares de idosos, tem naturalmente merecido atenção e preocupação, mas também intervenção com propostas concretas para responder a um conjunto de problemas que se vão arrastando nas instituições há já vários anos e que naturalmente ganharam uma nova dimensão e uma dimensão muito mais agravada por força do momento sanitário que atualmente vivemos. E desde logo também a questão da necessidade de mais trabalhadores nas instituições, a carência de trabalhadores nestas instituições é sobejamente conhecida também, mas já agora a contratação destes trabalhadores com direitos e assumindo aqui a Segurança Social, e por isso é que eu estou também a fazer esta intervenção, a responsabilidade nesta mesma matéria, assumindo o Estado as suas responsabilidades na garantia dos direitos sociais, o que não está desligado da necessidade de um alargamento do número de vagas em lar, nomeadamente com a criação de resposta pública, respondendo a listas de espera também e a estas situações que temos também sinalizado e intervido e que há vários espaços na qual esta matéria tem sido discutida, nomeadamente dos lares ilegais, dos lares não licenciados, porque a ausência de vagas em lar, mas também os custos associados que muitos idosos e as suas famílias não conseguem suportar, empurra muitos utentes para situações que não estão efetivamente legalizadas, o que nos deve causar também aqui uma preocupação naturalmente acrescida. Sendo que entendemos também que tem que ser garantida uma resposta articulada entre a Segurança Social e a Saúde, de acordo também com as necessidades de cada um dos utentes, seja isto no âmbito do apoio domiciliário, seja numa resposta também em lar, incluindo também aqui a resposta a muitos idosos que, estando em internamento hospitalar, não precisam de estar nessa realidade e precisam sim de uma resposta social, mas também uma outra resposta ao nível dos cuidados continuados, havendo necessidades identificadas nesta área, naturalmente com o Estado, como disse aqui, a assumir as suas responsabilidades até constitucionais. E importava aqui clarificar também alguns dos números, como disse, que foram avançados. Os números dos lares que estão identificados pela Segurança Social como não tendo licenciamento e não tendo autorização para funcionamento, nós já ouvimos números diferentes. Eu penso que a Sra. Vice-Presidente falou em 768, mas pedia que confirmasse efetivamente esse número e penso que referiu também 104 encerrados, mas pedia também que confirmasse esse mesmo número de quantos é que já foram também alvo deste encerramento e também que resposta é que foi dada aos utentes. A Sra. Vice-Presidente falou também de 1.465 ações inspectivas por parte da Segurança Social. Queria saber se estas ações inspectivas a que se referiu são neste âmbito estrito da matéria dos lares ou se são no âmbito de outras matérias sobre as quais a Segurança Social tem também responsabilidades de acompanhamento e fiscalização, e fazer aqui uma pergunta muito concreta de quantos trabalhadores é que estão afetos a esta ação, porque nós sabemos que a Segurança Social perdeu muitos trabalhadores ao longo de vários anos, sabemos que é urgente reforçar o quadro de trabalhadores da Segurança Social e já agora não é também não integrando um conjunto de trabalhadores que estão em prestação de serviços que esta situação se resolve. A integração de vários trabalhadores da Segurança Social que estão em prestação de serviços é absolutamente fundamental para garantir a resposta ao atual momento e importava aqui saber quantos trabalhadores é que estão afetos efetivamente às ações inspectivas. E já agora também, de um ponto de vista do número de pessoas que foram vacinadas em lares, quantos, já foram aqui colocadas outras questões, mas eu queria colocar uma questão muito concreta, quantos é que fizeram a primeira toma e quantos é que já fizeram a segunda toma da vacina? E mesmo para terminar, Sr. Presidente, Sra. Vice-Presidente do Instituto da Segurança Social, há uma questão muito concreta, até por força do momento em que esta audição é feita, que nós temos naturalmente que colocar. Nós achamos que o processo de vacinação tem que avançar o mais rapidamente possível e naturalmente em segurança, aliás, não devendo o país estar refém da União Europeia no acesso a um conjunto de vacinas, com prioridades bem definidas e dando também resposta a grupos prioritários em função de critérios de saúde. E não podemos aqui
deixar de repudiar situações que vieram a público recentemente, seja de órgãos sociais, de instituição, seja até de estruturas da Segurança Social, em relação exatamente a situações que ultrapassam estes mesmos critérios de saúde que foram definidos. E nós gostávamos de saber qual é a aflição por parte do Instituto da Segurança Social sobre este mesmo assunto, considerando também que não é aceitável que estas ações tenham tido lugar. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Uma intervenção em nome do CDS. A palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Catarina Marcelino, dizer que naturalmente é um prazer voltar a tê-la na Comissão, agora noutras funções, e sobre esta matéria a esmagadora maioria das questões estão feitas. Para nós, o essencial, temos-lo dito desde o início, é que a vacinação, o processo de vacinação, como também tudo aquilo que diz respeito ao apoio a idosos, seja atribuído e prestado em função da idade das pessoas e da sua necessidade e não da natureza da situação em questão, seja estarem no seu próprio domicílio, seja estarem no domicílio de familiares, seja estar em lares legais, seja estar em lares ilegais. Neste momento, e na resposta a uma pandemia, não faz qualquer sentido haver distinções entre instituições ou situações de alojamento de cada uma destas pessoas, porque, obviamente, a sua necessidade existe independentemente disso. Queria também dizer aqui que o facto de sucessivamente nos dizerem que isso está cautelado, infelizmente não é razão suficiente para que fiquemos descansados, porque ao mesmo tempo que se diz que está cautelado, diz-se que é impossível conhecer a verdadeira realidade dos lares ilegais. E, portanto, a questão que eu coloco é que como é que estruturas que não conseguem dizer que lares ilegais é que efetivamente existem, que situações é que existem de idosos fora daquilo que é a realidade oficial, conseguem depois garantir que todos são vacinados. Eu não consigo perceber isto. Até alguém me conseguir explicar como é que consegue garantir que vacina toda a gente, mesmo não sabendo onde essas pessoas estão, eu não vou aceitar esta explicação, não pode ser aceite, porque de duas uma, ou se sabe, e eu até acho que se pode saber, não tanto pelas estruturas da Segurança Social, mas pelas estruturas da saúde, porque a esmagadora maioria das pessoas nesta faixa etária tem um recurso permanente ou pelo menos frequente ao Serviço Nacional de Saúde e, portanto, estão identificadas pelo Serviço Nacional de Saúde. Se houver uma articulação entre a saúde e a Segurança Social, isso será possível. Agora, o que nos dizem, não nos dizem nada sobre essa articulação, nada sobre esse processo, mas dizem para estarmos descansados. Eu peço imensa desculpa, não estou. E acho que há muitos portugueses que não estão e nós temos que colocar aqui a questão, porque se nos garantem que todos são vacinados, então no dia seguinte têm que nos entregar aqui a lista de todos os lares legais e ilegais. Legais não precisamos, mas dos ilegais, porque se conseguem uma coisa, conseguem a outra. E, portanto, essa questão tem de ser esclarecida. Depois, há outra questão que tem que ser esclarecida, ainda agora foi colocada também pela Sra. Deputada Diana Ferreira, que tem a ver com o protocolo sobre a administração de vacinas e, concretamente, sobre a questão das sobras em lotes. Porque há a questão dos lotes terem que ser em múltiplos de 6, se não estou em erro, e, obviamente, isso não bate sempre certo com o número de utentes e funcionários a vacinar. E, portanto, há um protocolo para que isso aconteça. Esse protocolo, pelo que eu sei, não inclui dirigentes e não inclui, muito menos ainda, funcionários ou quadros da Segurança Social. E, portanto, o que se quer saber é como é que isto foi, como é que é possível que isto tenha acontecido. E outra questão que chegou ao nosso conhecimento e que é ainda mais grave, é se houve listas que foram fornecidas oficialmente que continham, para além de utentes e funcionários, membros de órgãos sociais de instituições, ou seja, listas em que se dizia, e listas que passaram pela Segurança Social, que diziam que as pessoas a vacinar eram os utentes X, os funcionários Y e os dirigentes W. E, portanto, se isto aconteceu ou não aconteceu e se o Instituto da Segurança Social tem conhecimento, porque pelo menos alguns centros distritais eu tenho a certeza que têm. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
e, portanto, acabam as intervenções dos grupos parlamentares, 5 intervenções a 5 minutos cada, dá-nos um tempo indicativo para as respostas de cerca de 25 minutos. Eu vou passar então a palavra de novo ao Instituto de Segurança Social, através da senhora doutora Catarina Marcelino, vice-presidente, para uma resposta conjunta no tempo total de 25 minutos. Tem a palavra, senhora doutora. Obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar responder individualmente aos senhores deputados, sendo para as questões da senhora deputada Helga Correia. Eu acho que há aqui uma questão que, aliás, é transversal a todas as intervenções e também à minha, que é todas as pessoas idosas contam independentemente de onde é que estão e todas merecem a mesma resposta, com a mesma dignidade, ainda mais no momento que vivemos de pandemia, em que a resposta sanitária e humanitária deve ser para todos. Eu acho que este princípio é um princípio de decência e, portanto, todos assumimos este princípio. Agora, em relação às questões concretas que a senhora deputada Helga Correia aqui colocou, eu gostaria de começar com a questão das brigadas de intervenção rápida, uma medida que tem tido bons resultados, apesar de toda a dificuldade, porque tem consciência que o número de furtos em lares é muito grande e, portanto, nós o que temos feito é reforçar as brigadas em função das necessidades e também em função dos recursos humanos que existem disponíveis para integrar as brigadas. Se há regiões do país onde é mais fácil termos recursos humanos disponíveis, há regiões do país onde é mais difícil e às vezes até temos que deslocar pessoas de uma região para a outra para integrar brigadas. Mas, como eu disse, neste momento nós temos cerca de 500 recursos humanos disponíveis para o terreno e, portanto, as brigadas, respondendo objetivamente à questão que colocou, nós reforçamos as brigadas em função das necessidades e dos recursos humanos disponíveis para esse reforço. Também me perguntou como é que fazemos para resolver o problema como é que fizemos para integrar as pessoas que foram identificadas nos lares que foram encerrados, portanto, as pessoas que estavam nos lares que foram encerrados, o que é que lhes fizemos? Obviamente que há aqui o papel das famílias, não é? O primeiro contacto que se tem que fazer é imediatamente com a família da pessoa. E muitas vezes as famílias encontram a sua solução e levam a pessoa para casa. Nós tentamos fazer pedagogia junto das famílias para que não voltem a colocar as pessoas em lares ilegais. As pessoas são acompanhadas para percebermos o que é que vai acontecer àquela pessoa idosa. Aquelas que não têm resposta ou que as famílias não têm condições para responder, o que fazemos é procurar, dentro das respostas legais, não é? Dentro da rede de ERP, uma colocação para a pessoa e colocamos a pessoa numa ERP adequada à sua situação. É isso que fazemos. Quanto à questão de quando é que todas as pessoas estarão vacinadas, isso depende muito dos surtos. Porque o que é que acontece? Quem vacina são os ACES. Os ACES vacinam quando o delegado de saúde diz que aquela instituição já está em condições de ser vacinada. Como sabem, a autoridade pública é uma autoridade pública e, portanto, a autoridade de saúde pública tem essa capacidade de decisão local e a sua avaliação e, portanto, vamos vacinando em função disso. Volto a repetir os números, portanto, foram 168 mil vacinas desde dia 4 de janeiro, 6 mil esta semana, prevêem-se mais 6 mil, e há de facto 23 mil pessoas que estão nesta situação de surto. E, portanto, penso que respondi genericamente às suas questões. Quanto ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que me faz a pergunta sobre estudar medidas técnicas e estudar medidas estruturais, há uma coisa que eu acho que posso aqui dizer, que é, nós, perante esta situação de pandemia, temos
ou tem vindo a lume, ou temos identificado, ou tornou-se mais evidente um conjunto de problemas na sociedade em geral. E esta questão dos lares ilegais é, de facto, aqui uma questão que está identificada e, portanto, estamos a olhar para ela nesse sentido, estamos a pensar sobre ela. Este é um momento, sobretudo, de intervenção humanitária e sanitária. Estamos num dos momentos mais críticos da pandemia, como todos sabemos, com estes números terríveis, mas, evidentemente, que isso não nos impede de continuarmos a olhar com cuidado para esta situação, ir procurando aqui pensar soluções e alternativas que a seu tempo, evidentemente, o Governo, que é quem cabe essa tarefa, de fazer opções e de apresentar soluções. Quanto ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, pergunta quantos lares ilegais identificados. Eu penso que a Sra. Deputada Alda Correia também tinha feito a mesma pergunta. Como eu disse, foram identificados desde o início de 2020 até à data 794 lares não licenciados. Como eu expliquei, estas listas, os números não são sempre iguais, porque estas listas são dinâmicas. Os dados são cruzados, nós temos a informação que vem do terreno, não é? do terreno, no sentido da Proteção Civil, dos Centros Distritais de Segurança Social, e temos a informação da própria fiscalização. E é no cruzamento e na consolidação dessa informação que nós vamos tendo as listagens. Neste momento são 794, mas como eu referi, a lista é dinâmica. Daqui a um mês voltaremos a consolidar a informação e o número pode ser outro. Portanto, há aqui uma consolidação sempre constante de informação que é extremamente importante. Depois também, ainda o Sr. Deputado Moisés Ferreira, pergunta e também depois mais à frente, penso que a Sra. Deputada Diana Ferreira também pôs a mesma questão, que é o número de utentes e o número de profissionais, e penso que a deputada Alda Correia também colocou a questão. Nós temos os números que nos são facultados pela saúde, porque quem está a fazer a vacinação são os ACES. E, portanto, a informação que nós temos são os dados de que dispomos, são os 168 mil vacinas até ao momento, nestas respostas, 6 mil vacinações esta semana e faltam 23 mil pessoas que estão ligadas a esses lares consulto, utentes e profissionais em conjunto. Portanto, não dispõem dessa informação com esse nível de detalhe que me estão a colocar. Ainda o Sr. Deputado Moisés Ferreira pergunta sobre a questão da coordenação, como é que isto tudo se articula. No fundo, esta pergunta é essa. E, portanto, o que acontece é que, de facto, a Segurança Social surge, sobretudo, como um processo de facilitador da ligação da saúde às instituições. Mas a relação das listagens e do processo, ele é feito entre a saúde e as instituições, ou seja, é feito entre os ACES e as instituições. E, portanto, o procedimento é este. Como é que nós sabemos se estão todos a ser vacinados ou não estão todos a ser vacinados? Na coordenação, nas comissões de proteção civil, esta questão é uma questão que é acompanhada. Depois é acompanhada ao nível da Task Force e ao nível da sala de situação dentro do próprio Ministério da Saúde. E, portanto, há aqui um acompanhamento que vai do nível local ao nível nacional deste processo para que ninguém fique para trás. E se houver alguma identificação de algum lar que não foi vacinado, obviamente será imediatamente integrado e vacinado, assim como se aparecer um lar ilegal que não está na lista, ele é introduzido para a vacinação. Depois perguntou também sobre a questão da sinalização dos idosos isolados. É de facto uma questão pertinente, uma questão que nos tem que preocupar, mas as pessoas todas vão ser sinalizadas, ou seja, vão ser contactadas. A saúde fará esse contacto com as pessoas e penso que é do conhecimento, pelo menos porque tenho ouvido, será se as pessoas não tiverem telefone, recebem uma carta, e, portanto, todas serão identificadas. Nós temos as forças de segurança, sobretudo a GNR e também a PSP nas zonas urbanas, no seu trabalho de proximidade com a população idosa, e sabem que há um programa específico a fazer e também a ajudar neste acompanhamento. Os próprios serviços de saúde primários, os centros de saúde, que têm os médicos de família que identificam os seus utentes. Portanto, há aqui um conjunto, uma rede, digamos, de instituições que neste momento
no terreno também ajudarão neste processo, as próprias instituições de solidariedade social, através de respostas que não são que não são residenciais, mas que apoiam pessoas, centros de dia, que agora estão fechados, mas têm a domiciliação, portanto o apoio domiciliário, todo esse trabalho. Agora é preciso criarmos uma espécie de rede de proteção para que ninguém deixe de ser vacinado. Isso é, penso, extremamente importante. Depois, a senhora deputada Diana Ferreira pergunta aqui sobre os trabalhadores nas instituições. Aquilo que é a orientação, e a própria Segurança Social comunicou há pouco tempo, cerca de 2 semanas, com todas as instituições do país, dizendo que a vacinação é para utentes e para os profissionais, e profissionais entendem-se todas as pessoas que têm contacto com os idosos e que tratam dos idosos, e, portanto, nos lares ilegais o princípio é o mesmo, e as pessoas que lá estão a trabalhar e que se identificam como trabalhadoras têm sido vacinadas, e essa é a indicação que temos, e não temos qualquer indicação de que quem trabalha formalmente ou informalmente e cuida dos idosos está a ser vacinado, voluntários, pessoas que trabalham e cuidam dos idosos, que têm esse contacto direto com os idosos, porque esse é o sentido da proteção coletiva daquela instituição na perspectiva da vacinação. Também lhe queria dizer que as instituições, nesta fase, evidentemente, que têm tido muita quebra devido a situações de doença, não é? Pessoas que ficam infectadas pessoas profissionais que ficam infectadas com Covid, e para tentarem também, sem aumentar o horário de trabalho das pessoas, ter as pessoas mais separadas e a trabalhar em turnos diferentes, todas essas questões. E o IFP tem um programa que é o MARES, que já colocou 14 mil pessoas em 1.645 instituições, exatamente para reforçar estas equipas através deste programa do Instituto de Emprego e Formação Profissional de contratualização de pessoas para apoio no âmbito do Covid. Depois, também me estava a perguntou-me sobre os números da fiscalização, se esta fiscalização foi feita, que eu referi, estes últimos números que eu referi da fiscalização das 1.475 ações inspectivas, esta informação é sobre esta questão dos lares ilegais. Portanto, ela é especificamente sobre esta questão dos lares ilegais. Quanto às questões colocadas pelo CDS e sobre a forma como o processo também acontece, é como eu já referi, há uma facilitação aqui do trabalho, há aqui uma facilitação da Segurança Social relativamente à relação entre as instituições e a saúde, mas as listagens são enviadas para a saúde, e a saúde é que depois vacina as pessoas que são indicadas pelas instituições, e o procedimento é este. Pode eventualmente haver algum sítio em que a Segurança Social possa facilitar essa ligação, mas é só mesmo como facilitador. O papel da Segurança Social neste processo de listas de nomes de pessoas para as instituições enviarem para o ACES, não há interferência da Segurança Social nas listas. Queria deixar esta nota. Quanto à questão que foi colocada pela senhora deputada Diana Ferreira e pelo senhor deputado João Almeida, relativamente à situação da vacinação de trabalhadores da Segurança Social de Setúbal, a única coisa que vos posso dizer nesta fase é que nós, Instituto de Segurança Social, portanto, abrimos uma averiguação, está a decorrer um inquérito e, portanto, até ao final desse inquérito, nós, como compreenderão, não podemos nem devemos falar sobre o assunto, e, portanto, é isso que queria aqui hoje dizer. E penso que respondi a tudo, Sr. Presidente, ou pelo menos tentei o melhor possível responder às questões que foram colocadas. Muito obrigado, Sra. Doutora, e muito obrigado pela sua concisão, que nos faz ganhar aqui algum tempo em benefício do nosso almoço. Damos assim por concluída esta nossa audição. Agradeço a presença virtual da Sra. Doutora Catarina Marcelino, como vos disse, antiga deputada à Assembleia da República e vice-presidente da Comissão de Trabalho. Saúdo também todas as senhoras e os deputados presentes ou online. Muito obrigado.